pessoal, tudo bem? Olha só, acabei de fazer um bolo de cenoura maravilhoso. Vou deixar aí a receita e o passo a passo para vocês. Tem 2 segredinhos para o seu bolo ficar super fofinho, bem macio, não ficar embatumado. Então já deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal, fiquem com a receita. Eu vou usar 2 cenouras médias, 4 ovos, 1/4 de xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas e 2 xícaras de açúcar Vamos aí, peneirados, gente, ao passo a fermento para passo. Logo bolo. de cara, já o primeiro segredo do meu bolo, eu bato as claras em neve, aí você não corre o risco do bolo ficar embatumado. Essa receita aí, gente, eu fui adaptando, né, ao longo do tempo, e sempre que eu bati as claras em neve, o bolo saía mais fofinho, o bolo tradicional. Então eu pensei, vamos mudar isso daí, vamos colocar então as claras em neve no bolo de cenoura para ver se vai dar bom. E deu super certo. E o segundo segredo é diminuir a quantidade de óleo também. Ao invés de meia xícara, eu coloco 1/4 de óleo. Então, nós vamos bater no liquidificador a cenoura, as gemas e o óleo. Batendo aí as claras em neve. Dá um pouquinho mais de trabalho, suja um pouquinho mais de louça, mas eu garanto que vale super a pena. Depois de ter reservado aquela mistura do liquidificador, a gente vai juntar tudo: o açúcar, a mistura do liquidificador e a farinha de trigo. Tudo bem peneiradinho, gente, para ajudar o bolo a ficar bem fofinho. Eu sempre dou aí uma misturada com a colher, porque eu aproveito que eu já sujei a batedeira e bato essa mistura aí uns 2 minutinhos na batedeira, só para ela ficar bem misturadinho, né? Bate bem. E fica nessa textura aí. Adiciono depois as claras em neve. E uma colher de fermento. Uma colher bem cheia de fermento. Na hora de misturar, gente, vocês misturam de baixo para cima, para ir incorporando as claras na massa, para você não perder o volume, porque se você misturar tudo muito rápido, você acaba perdendo, e aí o seu bolo não vai ficar tão fofinho como se você misturar dessa forma aí que eu tô fazendo, de baixo para cima, incorporando bem devagar. E aí é só transferir o bolo para assadeira. Eu fui aí assar nessa assadeira rezando para que desse certo, porque ela não anda muito bem não para assar o bolo, acaba grudando tudo. Forno 180 graus. E aí o resultado do nosso bolo deu super certo, assei aí por cerca de 40 minutinhos. E aí a hora mais tensa, né, que era desenformar o bolo sem papel manteiga, que eu não tinha em casa. Mas, como vocês vão ver aí, quase deu tudo certo, só deu uma quebradinha ali no cantinho, que acontece, né? Quem cozinha sempre sabe, mas eu dei uma consertadinha, peguei ali da assadeira e coloquei de volta no bolo, e o bolo ficou bem bonito. E aquela cobertura tradicional mesmo, que é o brigadeiro. Vou começar aí colocando 3 colheres bem generosas de chocolate em pó. Esse aí que eu tô usando é 55%. E eu sempre peneiro pro brigadeiro ficar bem fofinho. Aliás, fofinho não, pro brigadeiro ficar bem cremoso. Senão ele fica com os gruminhos no meio se você não peneirar. Então, eu sempre faço isso daí. E olha só como fica um monte de bolinha, né? Fica aqueles gruminhos. Imagina isso aí no meio do brigadeiro. Manteiga
e, claro, leite condensado. Não tem como ficar ruim, não é? Antes de ir para o fogo, eu dou uma misturadinha e pronto, o resultado aí do nosso bolo. Vamos colocar a cobertura, a melhor parte, não é verdade, gente? O que é um bolo de cenoura sem cobertura de brigadeiro? E eu sempre passo a colher aí bem no cantinho para dar esse efeito de escorrido, né? O próprio brigadeiro dá o acabamento pro bolo. É um bolo mais caseiro mesmo, mais rústico, mas eu garanto para vocês que ficou uma delícia. Vamos lá cortar esse bolo, já separei aí um pedaço generoso para minha mãe. Afinal, foi ela que deu os ingredientes, porque eu nunca tenho muita coisa em casa para fazer bolo. E olha só, gente, dá para ver que a massa ficou bem fofinha, bem aerada. E uma dica aí para vocês, tá vendo que eu fui cortar o bolo, ficou um corte feio? Então, toda vez que vocês forem cortar, quando tem essas coberturas, dá uma limpadinha na faca para sua fatia ficar assim, ó, bem bonita. E o resultado do nosso bolo foi esse. Olha, gente, fazia tempo que eu não fazia um bolo de cenoura e esse daí ficou maravilhoso, sem modéstia. Ficou super fofinho. Nossa, ficou muito bom. Não sei se é porque eu tava morrendo de vontade. Façam essa receita, vale super a pena. Não esquece de deixar o like, hein? Beijo, tchau!